Oi, meu nome é Joaquim. Hoje eu vou falar de um escorpiano que tem ascendente em aquário e lua em touro. Bom, eu acabei de fazer um mapa tem pouco tempo sobre um outro escorpiano que também tinha ascendente em aquário, então vai ser interessante lidar com uma pessoa que tem essas duas características parecidas. Bom, eu vou começar falando sobre o escorpião, né? Quem é o escorpião? Escorpião é aquele signo que está muito ligado a muitos mitos sobre questões de ser vingativo, de ser rancoroso e tudo mais. Realmente, na verdade, tem sim essa questão do escorpiano ser um pouco vingativo. Mas, de uma forma geral, eles não costumam atacar ninguém sem ter necessidade. Você dificilmente vai ver um escorpião caçando briga sem ter um porquê, se você não mexeu com ele não vai mexer com você, basicamente. E com o ascendente em aquário ainda, essa pessoa aqui especificamente tem toda uma expansão, uma naturalidade para agir em meio às pessoas ao redor, em meio à sociedade de uma forma geral. Ele tende a tratar muito bem as pessoas próximas a ele e tudo mais. Ele tem também uma naturalidade para agir com as pessoas, para estar perto de pessoas, para, enfim, comunicar-se com pessoas que são próximas a ele. E de uma forma geral é um escorpiano um pouco mais socializável do que normalmente eles são. Bom, continuando. Esse escorpiano, ele tem lua em touro. E aí o que acontece? Essa lua em touro, ela traz uma coisa interessante para ele, já que o oposto de escorpião é touro. Então, tecnicamente, é como se os sentimentos dele ficassem sempre em oposição ao que ele pensa. Então, às vezes ele quer agir de uma forma, ele quer ser mais desprendido de coisas materiais de uma forma geral, e às vezes ele tem um apego muito grande às coisas materiais e aquilo fica num impasse muito grande dentro dele. Quando eu digo coisas materiais, são coisas terrenas mesmo, não é nem só por exemplo, o celular, eletrônicos, essas coisas. É sentido assim de materialidade mesmo. O escorpião fala da liberdade, da autotransformação, da mudança, de que tudo é passageiro. E o touro está mais ligado às coisas terrenas, ao estar firme, às conquistas, às coisas materiais. Então pode ser que essa relação do Sol com a Lua seja um pouco contrastante. Mas de uma forma geral, essa Lua em touro traz características do tipo ser ligado a questões materiais, buscar tá sempre trabalhando e acumulando bens, no sentido assim, não de ter muitas coisas, mas no sentido assim de conquistas mesmo, conquistas que essa lua ajuda a trazer, uma questão de materialidade mesmo para um escorpiano que já tem ascendente em aquário, que normalmente é um sentido mais de liberdade, e aí ter uma lua nesse sentido dá um pouco mais de pé no chão para esse escorpiano. E aí, continuando, esse escorpiano tem... Agora eu vou falar um pouco do Mercúrio dele. Ele tem a comunicação dele, que está em escorpião, Mercúrio, está muito ligado a questões de... Ele tende a não falar muito, tende a ser mais sobre as questões emocionais dele, ele não costuma falar muito. Ele tende a ser mais reservado. E ele tende a... Quando ele quer machucar alguém com a fala, ele consegue muito fácil. Ele consegue bater exatamente no ponto em que a pessoa sente dor. Naquele ponto onde é fraco da pessoa. Então, ele tem... Agora, continuando, eu vou falar um pouco da questão amorosa dele. Ele tem Vênus em Libra. Vênus em Libra, normalmente quer dizer que esse escorpiano, no relacionamento, ele é muito profundo já, né, para a questão de ser de escorpião, mas ele também ele pensa muito no outro na relação. Ele se coloca no lugar do outro, ele raciocina bem antes de falar as coisas, tenta ser comunicativo na relação, tenta se colocar bastante no lugar do outro, tenta ajudar o outro, tenta sempre se comunicar bem, tenta balancear os lados para saber
não necessariamente quem está certo, mas o que é melhor a fazer na relação. E aí a gente tem também, nesse caso desse escorpiano, ele tem um descendente lá em Leão, desculpa. Esse descendente em escorpião, em Leão, ele tende a trazer, ele faz com que esse escorpiano busque pessoas mais ligadas à família, mais aquelas pessoas que têm um magnetismo espiritual, energético muito grande. Sabe aquelas pessoas que estão num ciclo de amizades, elas estão no centro da amizade, assim, dos amigos, elas estão sempre chamando atenção, não de forma negativa, de forma positiva até. E ele gosta desse tipo de pessoa. Pessoas muito ligadas também a cuidar de animais, a proteger. Ele gosta de pessoas que protejam ele, que tenham um ego muito bem resolvido, sabe? Tem uma questão de um ego até um pouco mais forte. Bom, e agora passando um pouco pro Marte, que tem... Algumas pessoas ligam também com a questão amorosa. Eu prefiro deixar mais como a parte da conquista, talvez. Então, o Marte dele também está em Libra. Então, gosta daquela questão do jogo de olhar, da troca de olhares, da comunicação não verbal. E aí, quando chega na comunicação verbal, aí desenrola e vai solto, mas enquanto tá naquela troca de olhares, ele gosta de ficar mais tempo trocando olhares. Isso é bem coisa de Libra. E aí também, por ter um Marte em Libra, significa que em discussões, em desavenças do dia a dia, ele tenta, a forma dele de tentar resolver aquilo é de forma mais comunicativa. Ele tenta comunicar a situação em vez de só como é que eu posso dizer? Em vez de discutir, de brigar, ele tende a conversar, a colocar os dois lados na balança, a pensar do lado do outro, do lado dele, e aí nunca tende a tomar atitudes que sejam precipitadas, ele tende a ser mais ponderado, a pensar e tudo mais. E aí, vamos falar um pouquinho também do Júpiter em Aquário dele. O Júpiter em Aquário dele fala sobre questões... Júpiter em Aquário tem uma questão... Isso é bom, porque tá muito... o Júpiter que está em Aquário faz um sentido bom com o ascendente que está em Aquário também. Significa que essa pessoa tem uma facilidade em se colocar no lugar dos outros, em entender que a gente tem problemas, mas que os problemas da humanidade são maiores que os nossos, e muitas vezes os aquarianos, nesse caso o Júpiter dele, né, tende a fazer isso, os aquarianos tendem a problemas pontuais do dia a dia, eles nem se importarem, porque eles, na cabeça deles aquilo não é importante em relação a tudo, ao todo, ao problema do todo, à sociedade como um todo. E esse escorpião tem essa qualidade de se colocar no lugar do outro e tudo mais. Ele também tem Saturno em escorpião, ou seja, ele tem que buscar, ele veio com o propósito de buscar uma autotransformação. Eu volto a dizer, como já disse em alguns outros vídeos, o Saturno estando em escorpião, primeiro que ele tem que ser resolvido até uns 30 anos. Se depois, até os 30 ele não for resolvido, ele começa a buscar mais pesado, a cobrar mais da pessoa o que ele veio a resolver, né? Nesse caso, estando em escorpião, é uma autotransformação, é uma mudança de conceitos, é uma mudança de ideias, que neste caso dele, deixa eu só dar uma olhada aqui para conferir direitinho, como tá em... só um segundo. Como tá em... o Saturno tá na casa 10. Então, é uma questão de autotransformação no sentido profissional também. Sentido trabalhar, do trabalhar, no sentido de construção de vida. Ele tem que mudar a ideia, porque normalmente a gente nasce, passa a infância e a adolescência com uma ideia de futuro, né? Essa pessoa tem que, às vezes, muitas das vezes durante a vida vai ter momentos que ele tem que deixar aqueles conceitos para trás e a partir dali criar novos conceitos com o que ele já aprendeu. E isso vai acontecer várias vezes. Então, assim, se ele conseguir mudar muito e fazer uma transformação na mesma ideia da Fênix, que eu sempre comparo com Escorpião, que tem a questão da Fênix, que ela morre para poder renascer e renascer mais bela ainda, que essa é a ideia, melhorar. Se ele não tiver feito uma questão muito grande dessa de ter mudado profissionalmente, no trabalho, na construção de vida, na construção de carreira,
trabalho, não só no sentido de, eu falo carreira, mas também, mas também no sentido de trabalho de construção de vida, trabalho no sentido de alguma coisa que tenha um sentido de trabalho para esse escorpiano. Se ele não tiver mudado a forma de ver isso, mudado a forma como ele é em relação a isso, até os 30 anos ele vai começar a ser cobrado por causa disso. Bom, e aí, continuando, vou falar um pouco agora sobre a questão do trabalho e da família para esse escorpião. Bom, primeiro a questão familiar. A questão familiar dele está em touro também. E estando em touro, o que ela traz? Traz que ele é aquela pessoa que para os familiares ele vai estar sempre lá quando elas buscam, mas não mexe com ele. Ele não vai aceitar que os familiares abusem dele nem nada. Ele vai estar lá para quando precisar dele, mas ao mesmo tempo ele não quer que enche o saco dele. E na questão profissional, tem essa questão da mudança. Como eu já disse, essa questão da mudança é um pouco acentuada neste caso aqui, porque ela traz todo um conceito de mudança mesmo, de ideia, mudança de conceitos. E, só mais um detalhe para finalizar, esse escorpiano aqui ele tem o Sol na casa 9, então ele é um escorpiano um pouco mais ligado às viagens, a estar com os amigos, a filosofia de vida, a ligar-se às coisas, talvez até um professor, não sei. Enfim, é isso. Obrigado por ter assistido até o final e logo faço o resto dos mapas.